Bom, chegou o dia, eu não ia poder fugir desse conteúdo. Aqui tá fazendo 40 graus, então vocês já podem saber como é que é o inferno. Agora eu entendo por que a gente coloca o inferno quente, né? Porque isso aqui, ó, o inferno é agora. Então, pra você que não se inscreveu no canal ainda, mete o dedo no sininho, se inscreva no canal. Bora lubrificar a vida! Bora lubrificar a vida! Incontinência urinária e fortalecimento de assoalho pélvico. Bora! Bora, que o negócio, ó, tá caliente, tá caliente, tá caliente. Pessoal, olha só, a Kátia Damasceno, ela é um sucesso com seu contrai e solta. E ela é fisioterapeuta pélvica e como ela tem muitas pessoas que vendem, né, o exercício do assoalho pélvico. Ela popularizou a profissão, mas não era uma profissão popularizada. E o como é importante a gente perceber o nosso assoalho pélvico e claro que foi esquecido ao longo de muitos anos. Porque imagina alguém se preocupar com as partes baixas, com a sua geografia, com os seus Países Baixos. É lógico que a gente tem aí uma questão de preconceitos, de pudores para falar sobre sexo e falar sobre questões ligadas ao nosso prazer, como sempre. Mas ela trouxe aí o contrai e solta e popularizou e todo mundo faz contrai e solta e contrai e solta, contrai e solta. Olha só, gente, eu tô aqui pra falar algo pra vocês refletirem. O contrai e solta, são exercícios super interessantes. Ele não é indicado pra todo mundo. O que acontece, por exemplo, com uma mulher que tem vaginismo? Vaginismo é uma mulher que é muito contraída. Então ela já contrai demais. Ela precisa aprender a relaxar, tá? Eu tenho pacientes com vaginismo, já atendi algumas, tenho na clínica e é muito difícil para uma mulher aprender o relaxamento. Então, quando você faz o contrai e solta, é uma espécie de maromba. Você tá marombando ali a vagina. Você tá fortalecendo a musculatura. Isso vai ser bom? Vai, mas não para mulher que é muito contraída. Então, quando você tá aí consumindo esses conteúdos, às vezes você tem dor na relação, aquele desconforto na hora da penetração. Então, você, mulher, talvez o contrai e solta não é o mais indicado para você. Preste muito atenção no que eu vou falar. Procure um profissional para fazer uma avaliação do teu assoalho pélvico, tá? E aproveita, então vamos entender o que é assoalho pélvico. Coloca aí para mim a imagem do nosso assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? É essa caminha de emaranhado de músculos ali nessa região que protege, não diria sustenta, mas que forma uma cama elástica ali para que as vísceras fiquem protegidas e não caiam ali com a gravidade. É uma forma de sustentação? Sim, é uma forma de sustentação dos nossos órgãos e é extremamente importante no nosso prazer, porque ele é que é responsável por alguns outros músculos, que é a micção, que tá na evacuação, que tá inclusive na contração da vagina e no relaxamento do esfíncter. Então, é importante a gente entender sobre isso? Claro que é. Um exemplo, uma pessoa ansiosa, o que acontece com ela? Ela faz assim, ó. Você já ouviu falar da expressão cu na mão? É exatamente isso. É o cu na mão. Ela contrai, ela tem medo. Nossa, eu tô tremendo de medo. Quando ela tem medo, ela tende a contrair a região pélvica, porque faz parte do nosso sistema de luta e fuga. Eu contraio, eu paraliso o sistema. E esse sistema, ele aciona as periferias para que você tenha mais velocidade, para que você fuja. Então, aciona outras partes do corpo que vão precisar ficar mais atentas. Então, o que acontece? A contração ali abdominal ou da região pélvica, ela acontece naturalmente. Ou pode acontecer extremamente ao contrário de existir um relaxamento excessivo. É a outra expressão. Eu me borrei toda, né? Eu caguei na calça. Então, por quê? Porque o medo, ele promove ou a contração ou o relaxamento dessas regiões. Agora, voltar para a incontinência urinária. Muitas mulheres aí, ao longo dos anos, sejam elas
mães durante o parto, após o parto, ou sejam mulheres que vão com a maturidade vão ficando mais flácidas mesmo, ou até mulheres que já têm essa natureza mais flácida. Isso pode acontecer? Pode, é comum. Então o que vai acontecer aí? É muito recorrente a perda urinária nesses casos. Então a mulher ela vai, inclusive na hora do sexo, ela pode perder urina. E uma coisa interessante, tem cheiro, né? Quando tem cheiro de urina, corre para fisioterapia pélvica e vai trabalhar a tua musculatura, porque a flacidez ela é muito significativa no teu prazer e muitas vezes pode acontecer o prolapso desses órgãos, o prolapso da vagina, o prolapso do reto, tá? Que é o quê? O assoalho pélvico é tão flácido que eles escapam ali para fora. É importante que você cuide do seu assoalho pélvico. Mas vamos voltar na Kátia Damasceno e na questão da incontinência urinária. O que acontece? Os exercícios de contrai e solta, que vai aumentar a circulação sanguínea, vai fortalecer ali a musculatura, mas eu acho que antes do contrai e solta é muito importante que você aprenda a ter consciência do teu assoalho pélvico. Então, um ginecologista americano chamado Kegel desenvolveu os exercícios de Kegel, que são o que os fisioterapeutas geralmente aplicam. Existem os exercícios de Kegel tanto femininos quanto masculinos, que é para fortalecer o assoalho pélvico como um todo. Inclusive, você vai encontrar aí aplicativos para fortalecer o assoalho pélvico. Eu vou colocar aqui na legenda alguns aplicativos para você se exercitar. Mas o que é interessante, o que eu posso trazer na minha clínica e que eu sempre trago é essa consciência do seu assoalho pélvico. Então existem alguns exercícios que nós vamos fazer agora para você ter consciência do seu assoalho pélvico e saber o que é contração e o que é relaxamento. Nós vamos fazer duas versões do mesmo exercício. A primeira versão é em pé, tá? Eu faço um alinhamento postural, pés paralelos na largura do quadril. Aqui não dá para vocês verem os meus pés todos, mas eu alinho a minha postura, alongo os braços ao longo do tronco, relaxo os ombros. Aqui eu vou pedir para você relaxar também a sua região maxilar. O que acontece? A sua mandíbula, eu solto a língua, ó. Ao invés de deixar em cima do palato, eu coloco embaixo. O que acontece? Eu solto o meu maxilar. Quando eu solto, ó, boca boba, eu não travo. Eu relaxo o meu assoalho pélvico também. Então você vai exercitar um pouco desse relaxamento, que ele é super importante. A gente tem um reflexo conectado ali com a região pélvica. Voltando à postura, você vai olhar para frente, você pode fixar num ponto ou ficar com um olhar atento, perceber seu corpo. Perceba seu corpo, se tem alguma tensão, se tem alguma contração. Alguém aí já sambou, já dançou funk, já abanou a raba? Pois é, não é tão sofisticado quanto esses movimentos, mas é mais simples. Eu mantenho o tronco e eu vou jogar só o meu quadril. Joguei o meu quadril para cá, para direita, para esquerda, para frente e para trás. E eu vou perceber entre a minha vulva e o meu ânus o que acontece. É um movimento sutil. Nos homens aí é na base do pênis até o ânus. Então a gente chama essa região ali na mulher de perianal. Ó, eu jogo para um lado, para o quadril, para um lado, para o outro. Então, um lado contrai, o outro lado relaxa. Um lado contrai, o outro relaxa. Eu vou para frente, que eu vejo, né, essa região anterior trabalhando bastante e o ânus mais contraído. E ao contrário, a região anterior mais contraída e o ânus mais relaxado. Posso fazer um 360, ó. E vou dando aquela reboladinha gostosa e observando o que acontece na minha região pélvica. Lembrando que os joelhos precisam estar bem flexionados. A outra versão desse exercício, que tem gente que não percebe em pé, é sentado, tá? Então eu sento na pontinha da cadeira, os pés paralelos também na largura do quadril e eu vou fazer o contrário. Eu vou manter a minha parte inferior parada,
equilibrada e eu vou movimentar só o quê? O tronco. Então, ó, eu jogo o tronco pra direita, jogo o tronco pra esquerda, jogo pra frente, é a parte que eu pelo menos é o que eu mais percebo. Pra frente e pra trás. Olha como eu vou contraindo a parte posterior e a parte também interior aqui também contrai bastante, que é um movimento bem tensionado. Esses movimentos vão fazer com que eu tenha uma percepção aguçada sobre a contração e o relaxamento do meu assoalho pélvico. Aí sim, você desenvolvendo essa consciência, na hora de fazer o contrai e solta, você passa a ter uma percepção de onde é que você está contraindo e onde é que você está relaxando. Porque no pompoarismo existe inclusive essas especificidades de contrair mais a região anterior e menos a região posterior. Então veja bem, nós precisamos ter antes do trabalho físico mesmo, a gente precisa ter uma consciência corporal para trabalhar a incontinência. Se você está tendo escape de urina, se você está tendo com frequência o que a gente chama de xoxopeido, né? Aquele ar que sai na hora da penetração e é com muita frequência mesmo, porque isso acontece, pode acontecer, mas se é com muita frequência, tá na hora de você visitar aí um profissional para fazer um fortalecimento do seu assoalho pélvico. Que tal? Então aproveita, mete o dedo no sininho, se inscreva no canal, bora lubrificar a vida, dando sentada de assoalho pélvico, assoalho pélvico, assoalho pélvico, oh, 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 oh,